Big O Notation. Recentemente eu percebi que eu menciono esse termo em praticamente todos os vídeos do canal que eu gravei até agora, porém em nenhum momento eu parei para explicar ele. Então hoje nós vamos entender em detalhes o que é Big O e como identificar o Big O de um determinado algoritmo. Além disso, nós também vamos nos aprofundar em alguns exemplos práticos e entender qual a diferença entre complexidade de tempo e espaço. Segundo o livro Entendendo Algoritmos, Big O é uma notação especial que vai nos dizer o quão eficiente um algoritmo é. Em outras palavras, ele nos diz o número de operações que o algoritmo vai executar. Ele não envolve nenhum tipo de medida de tempo concreta, como milissegundos, segundos ou horas, e ele simplesmente serve para representar a complexidade de tempo ou espaço de determinado algoritmo em seu limite. Então, isso permite que nós comparemos a performance de dois algoritmos completamente diferentes com relação ao seu tempo e espaço. Aqui na tela, nós temos as principais complexidades que nós vamos encontrar no nosso dia a dia, começando aqui pela mais performática, que seria a complexidade de tempo constante, depois disso, logarítmica, linear, quadrática e fatorial. E o mais importante da gente entender aqui é conseguir visualizar como o número de operações cresce com relação à quantidade de elementos de forma diferente em cada uma dessas complexidades. Eu vou tentar exemplificar aqui para vocês. Então, digamos que aqui, para um número x de elementos, o algoritmo fatorial ele vai levar y operações aqui. Então, ele vai levar y operações. Porém, ao executar essa mesma quantidade y de operações, um algoritmo linear ele vai conseguir processar uma quantidade muito maior de elementos x aqui. O que significa que ele é muito mais performático no que tange a uso de poder computacional para processamento desses elementos. Olhando isso de uma outra perspectiva, a gente também pode dizer que um algoritmo logarítmico ou até mesmo constante, ele vai utilizar uma quantidade muito menor de operações, y aqui, para processar a mesma quantidade de dados que um algoritmo linear, por exemplo. Outra coisa importante de ressaltar é que algoritmos com complexidade de tempo constante vão geralmente começar sendo menos performáticos que algoritmos logarítmicos, lineares e quadráticos, por exemplo. Porém, quando a gente olha aqui para o final da curva dos elementos, onde a quantidade de elementos é muito grande, eles sempre vão ser os mais performáticos, porque a quantidade de operações necessárias para processar 1 ou 1 milhão de elementos, ela não muda. Ok, agora que temos um entendimento melhor da teoria, a gente pode ver alguns exemplos práticos para entender melhor como o Big O funciona. Nós temos uma complexidade de tempo constante toda vez que o meu algoritmo, independente do dataset de entrada, vai ter o mesmo tempo de execução. Então, utilizando essa função aqui, getFirst, de exemplo, a gente vai ver que ela simplesmente retorna o primeiro elemento do array. Então, independente do tamanho desse array de entrada, se ele tem 1, 2, 3, 1000, 3000, 4000, 3 milhões, ou seja lá o que for de elementos, a complexidade de tempo disso aqui, o tempo de execução disso não vai mudar, ele não vai variar, então ele é constante. Já a complexidade de tempo linear, ela vai acontecer toda vez que nós tivermos um loop que varia o seu tempo de execução de acordo com o array de entrada. Então, nesse caso aqui, nós temos um for loop que vai de 0 até array.length. Então, dependendo do tamanho desse array, esse algoritmo vai executar mais ou menos tempo. Algumas pessoas devem estar se perguntando, mas e se, por exemplo, o meu target aqui estiver no primeiro elemento do array, na primeira posição do array? Esse algoritmo todo aqui não vai ser constante?
Nesse caso, sim. Porém, a gente tem que lembrar da definição base de Big O Notation. Ela busca nos dar a complexidade de tempo de execução ou a complexidade de espaço no pior cenário. Ou seja, qual que é o pior cenário aqui? Esse target estar no último elemento ou ele não existir. Então, se ele cair aqui, ele vai estar no pior cenário, ou então cair aqui estando no último elemento. Então, nesse caso, a gente tem que olhar para essa função de Simple Search de uma perspectiva onde esse elemento não existe ou ele está na última posição do array. Caso ele esteja na última posição do array, nós vamos conseguir entender que esse for ele vai executar n vezes. E é por isso que a complexidade de tempo dessa função é O de n. Para exemplificar a complexidade logarítmica, eu trouxe aqui um exemplo clássico que é o Binary Search. Se tu ainda não conhece esse algoritmo, não sabe como implementar ele, eu te aconselho a dar uma olhadinha aqui nesse vídeo que eu vou deixar linkado, que eu mostro em detalhes como o Binary Search funciona e como implementar ele. Inclusive, essa é a implementação que eu tenho lá, se eu não me engano. Em suma, nós facilmente conseguimos novamente identificar um loop aqui. Porém, esse loop vai ser executado enquanto left for menor ou igual a right. E isso não nos dá muita clareza do comportamento desse algoritmo. Portanto, nós temos que entender como left e right vão se comportar. Nesse caso, left e right estão sendo setados aqui nesse bloco de else if e else. E para que depois a gente consiga, baseado nisso, identificar como que o nosso algoritmo como um todo está se comportando. Então, nesse caso, nós conseguimos identificar que left e right vão ser igual a mid mais 1 ou mid menos 1, dependendo do cenário. Isso significa que o nosso dataset de entrada, o nosso array, no qual a gente está pesquisando os números, está sendo dividido pela metade toda vez. Então, digamos que a gente tem um array aqui, eu vou olhar para esse número, se não for eu vou dividir pela metade, então eu estou ignorando tudo isso aqui. Entendendo isso, nós vamos chegar à conclusão de que a complexidade de tempo de execução desse algoritmo é O de log n. Porque à medida que a quantidade de elementos nesse array aqui ela dobra, a minha quantidade de execuções ela vai aumentar só em 1. Portanto, a gente tem uma escala logarítmica, o que significa que é um algoritmo bastante performático. Para exemplificar um algoritmo de complexidade quadrática, eu trouxe aqui essa implementação de hasDuplicates. Ela basicamente se consiste em ter um for que vai passar por todo o array e para cada um desses elementos no array, verificar se nenhum dos elementos seguintes é duplicado. Isso faz com que nós tenhamos dois fors, um dentro do outro. Como nós já vimos anteriormente, quando a gente tem um for que depende do nosso dataset de entrada, a complexidade disso é n. Então, nós temos dois fors aqui, ambos que dependem do dataset de entrada. Então, esse primeiro for vai executar n vezes no pior cenário, e o segundo for também vai executar n vezes no pior cenário. Porém, o segundo for ele está dentro desse primeiro for, o que significa que ele vai executar n vezes n, ou seja, n ao quadrado. E isso faz com que a nossa complexidade de tempo desse algoritmo seja O de n ao quadrado, ou seja, uma complexidade quadrática. Além dos cenários que a gente viu acima, tu pode acabar encontrando cenários um pouco mais complexos, onde tua função ou teu algoritmo ele não é composto por apenas um trecho de código, onde tu consegue facilmente identificar a complexidade de tempo daquele trecho de código. Nesse caso aqui, a gente tem dois trechos de código, um for simples, que como a gente viu anteriormente tem complexidade de n, e um for aninhado, um dentro do outro,
que no caso igual que a gente viu aqui acima do hasDuplicates, tem complexidade de n². Nesse caso, como uma coisa é executada depois da outra, a gente vai simplesmente dizer que é O de n mais n². Porém, o BigO Notation tem uma regra bem interessante que basicamente nos diz que nós vamos ter que remover as constantes e deixar apenas os termos com maior relevância. Então, nesse caso, eu posso remover esse n, o que deixa isso aqui com complexidade de O de n². Aqui num dos algoritmos acima, no Binary Search, vocês vão ver que eu ignorei essa linha, todos esses são constantes. Eles têm peso 1. Então, se a gente fosse levar em consideração essas 3 linhas que eu acabei de apontar aqui, nós poderíamos dizer que a gente tem uma complexidade de 3 mais log de n. Porém, o BigO nos diz que nós devemos remover as constantes e ficar apenas com os termos mais relevantes. Portanto, log de n. O mesmo acontece aqui embaixo. N não é relevante quando a gente tem um n². Então, a gente fica com O de n². Se vocês pensarem na execução disso aqui, digamos que a gente tenha milhões de elementos. A gente ia ter a execução aqui do primeiro for, e depois nós teríamos esse outro for, com um for dentro, que tomaria 90% do nosso algoritmo. Portanto, esse pequeno trecho aqui, que representa esse primeiro for, com o tempo de execução, ele é irrelevante para a análise de performance do nosso algoritmo. Com isso, nós aprendemos que na grande maioria dos casos, para identificar a complexidade de tempo de um algoritmo, nós temos que identificar loops que se baseiam nos dados de entrada desse algoritmo. E com essa análise, a gente consegue identificar se esse algoritmo tem uma complexidade linear, constante e assim por diante. Nós vimos isso tudo, mas ainda não falamos sobre análise de complexidade de espaço de um algoritmo. Então, na análise de complexidade de espaço, a grande maioria das regras e teorias que a gente viu até então, elas se mantêm, porém, ao invés de aplicá-las ao tempo de execução do algoritmo, nós vamos aplicá-las ao espaço desse algoritmo, ou melhor, ao espaço que ele consome ao ser executado. Como um primeiro exemplo, eu trouxe aqui um algoritmo com complexidade de espaço constante. Nesse caso, a gente tem aqui uma variável sendo definida e essa variável ela vai sendo incrementada de acordo com os elementos do nosso array. Algumas pessoas elas se confundem e acham que isso é uma complexidade de espaço linear, porque, enfim, esse total está aumentando de acordo com os valores do nosso array. Porém, o que nós temos que entender aqui é que a alocação de memória para essa variável, ela já foi feita no momento em que ela é definida aqui, ela é declarada. Então, aqui embaixo, nós só estamos reatribuindo esse valor que já está alocado na memória e já está consumindo espaço. Então, independente do tamanho desse array, ele não vai consumir uma memória maior ou menor durante a sua execução. Para exemplificar um cenário de complexidade de espaço linear, eu trouxe aqui esse exemplo de função que faz uma cópia de um array de números. Então, nós temos um for que para cada elemento ele vai copiar esse elemento para dentro de um outro array que nós definimos no início da função. Então, isso é um indicativo bem claro de complexidade de espaço linear, por 2 motivos. O primeiro dele, nós temos uma estrutura auxiliar sendo definida no começo da execução do nosso algoritmo, portanto, a gente tem essa const copy, que é uma estrutura auxiliar que
posteriormente vai armazenar valores dentro do nosso algoritmo, e para cada elemento aqui que a gente tem no array de entrada, nós estamos executando um push para dentro desse array de copy. Ou seja, se a gente receber 1000 elementos como parâmetro aqui desse copy array, 1000 elementos vão ser copiados para dentro dessa constante. E assim também vai acontecer se for 1 milhão, 2 milhões ou 3 milhões de elementos. Portanto, o consumo de memória desse algoritmo ele aumenta de acordo com, ou de 1 para 1, com relação aos parâmetros de entrada, o que significa que ele tem uma complexidade de espaço linear. E por fim, para exemplificar uma complexidade de espaço quadrática, eu trouxe esse exemplo onde, baseado em um número n, a gente monta uma matriz com n linhas e n colunas. Portanto, aqui a gente já consegue identificar logo de cara os dois fors alinhados, o que significa que a gente vai com certeza ter uma complexidade de tempo de O de n ao quadrado. Ambos os fors são baseados no nosso n, e para cada iteração do primeiro for, a gente vai criar uma linha e essa linha vai ter n elementos. Portanto, vão existir n linhas e cada uma dessas linhas vai ter n elementos. E cada uma dessas linhas vai ser adicionada a essa matriz que a gente tem declarada aqui ao topo. Essa matriz, ao final da execução, ela vai ter n ao quadrado elementos ao todo. O que significa que a nossa complexidade de espaço é n ao quadrado. Então, em suma, a regra é sempre nós tentarmos olhar para as estruturas auxiliares sendo definidas dentro do nosso algoritmo, identificar essas estruturas e identificar como essas estruturas são modificadas ao longo desse algoritmo, entender como o consumo de memória desse algoritmo ele varia de acordo com o nosso input. Por fim, eu gostaria de falar um pouco de complexidade de tempo versus espaço. Via de regra, na grande maioria dos algoritmos, essas duas métricas elas são inversamente proporcionais. Ou seja, para melhorar meu tempo de execução, provavelmente meu algoritmo vai consumir mais memória. E se eu quiser reduzir meu consumo de memória, provavelmente meu tempo de execução vai piorar. Como exemplo, eu trouxe aqui a função hasDuplicates que a gente tinha lá em cima, então a gente já sabe que a complexidade de tempo disso aqui é O de n ao quadrado e a complexidade de espaço é O de 1, constante, porque ela não cria nenhuma estrutura auxiliar onde ela guarda algum elemento ou alguma coisa do tipo. Já a segunda implementação, no começo dela, ela cria essa estrutura auxiliar, porém ela não tem os dois fors alinhados, o que significa que a complexidade de tempo dela é O de n, melhor que a anterior, porém a complexidade de espaço vai ser O de n também. Porque para cada vez que nós passarmos por esse for, quase como que um cache está sendo criado dos elementos que já foram visitados. Dessa forma, a gente consegue mais facilmente verificar se aquele elemento ele já foi visitado, ou seja, se ele está duplicado dentro do meu array. Extrapolando um pouco a análise de algoritmos, nós podemos utilizar os sites que a gente acessa no dia a dia como exemplo. Para melhorar a performance desses sites, muitos deles acabam fazendo cache de arquivos JavaScript, imagens, entre outras coisas, em servidores mais próximos dos seus usuários. Isso faz com que o tempo de resposta desses sites ele seja muito mais rápido, porém, esses dados eles estão replicados em vários servidores, ou seja, o consumo de memória ele é muito maior. Porém, se eles quisessem economizar no consumo de memória, eles poderiam deixar esses dados salvos em um único servidor, porém o tempo de resposta, ou seja, a performance, ela ia ser reduzida. Então hoje nós entendemos o que é BigO, como ele mede a eficiência de um algoritmo em termos de tempo e espaço, sem depender de unidades concretas como
milissegundos, segundos ou horas. A gente viu também diversos exemplos práticos das principais complexidades e como identificar alguns padrões comuns que impactam diretamente nesse desempenho. E por fim, a gente aprendeu que tempo e espaço geralmente tem uma relação ali de troca, onde melhorar um muitas vezes piora o outro. Como próximos passos, eu aconselho que vocês tentem analisar a complexidade dos algoritmos que vocês têm implementado aí, seja no dia a dia ou até do código que vocês tenham implementado no trabalho. E se quiserem se aprofundar um pouco mais, um tópico interessante para estudar sobre é a análise de complexidade tanto de tempo quanto de espaço de algoritmos que utilizam recursão. Esses algoritmos eles acabam sendo um pouco mais complexos de nós analisarmos, mas é algo bastante importante e interessante também. Por hoje é isso, até mais.